Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui e estamos no episódio número 40 episódios maravilhosos, onde a gente teve histórias incríveis aqui de empreendedores, pessoas que vivem o dia a dia aí nas finanças, na gestão, no empreendedorismo e no autoconhecimento. E hoje a gente vai falar de planejamento. Então você que é empresário, que sente dificuldade de organizar o seu negócio, sente dificuldade de saber quais são os próximos passos, olhar para frente, né? Muitas empresas hoje vivem no mês, né? Não conseguem ter uma visão de longo prazo, uma visão de organização. E se você está sentindo isso, precisa melhorar, o episódio tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, pega caderno, pega caneta aí para você ter uma aula aqui com um professor, que é o nosso convidado aqui, já vou falar dele. Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho lá para você receber as notificações. E esse episódio é um oferecimento da 100 Dívidas Bancárias, uma consultoria especializada em negociação de dívida, onde te ajuda a reduzir a sua dívida em até 80%. Então, se você está pagando juros abusivos, está com dificuldade com o banco, a nossa empresa vai poder te ajudar com certeza. Então vai lá, semdividasbancarias.com.br ou nas redes sociais. Então eu vou apresentar o nosso convidado aqui, ele que é engenheiro, Paulo Quinteiro, já tenho o prazer de conhecer de longa data, a gente atua em alguns clientes, e eu quis trazê-lo aqui porque ele é um cara que tem muita experiência prática, muito conhecimento técnico e vem aí ajudando as empresas com a Paulo Quinteiro Consultoria e Treinamento. Seja bem-vindo, Paulo. Ô, Márcio, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com você para a gente tratar um pouquinho, né? Ajudar um pouquinho as pessoas, né? Dessa parte de planejamento, de organização de empresa, né? Trabalhar um pouquinho a parte de custos, de eliminação de desperdícios, né? Legal, maravilha. Cara, para quem não te conhece ainda, se apresenta, fala de onde você veio, o que você faz, para onde você vai, para o pessoal entender um pouquinho aí da sua história, que eu gosto bastante de conhecer a história das pessoas, né? Para que eu consumo bastante podcast, eu adoro as pessoas contando a história, contando de onde veio, o que fez, e aí sim, daqui a pouco a gente esquenta os motores aqui falando de negócios. Eu sou uma pessoa que eu venho desde, na minha época, né? Não vou falar minha época, porque senão vão descobrir minha idade e ficar ruim, né? É isso aí. Eu comecei a trabalhar novo, numa área de manutenção. Comecei a trabalhar com instrumentação de caldeira, de máquina de papel, fábrica de celulose, e com 14 anos de idade. Legal. E comecei a me desenvolver dentro das empresas e comecei a enxergar um pouco as necessidades. Porque dentro das empresas tem muita gente que faz uma consultoria, que hoje muitas consultorias ainda era daquela que faz a consultoria para você ficar dependente da consultoria, né? E a realidade não é essa. Então, eu com essa bagagem, esse tempo, depois muito tempo de Senai, Legal. trabalhando no Senai, fazendo consultoria, fazendo treinamento, e comecei a partir um pouquinho, né, para essa parte também de gestão. Legal, perfeito. Conhecimento de gestão e começar a entender as necessidades dos empresários. Perfeito, perfeito. E como é que você, hoje, avaliando depois da sua história, essa trajetória sua de empresa, chão de fábrica e vivenciando ali os problemas da empresa, como é que você hoje, como consultor, como treinador ali específico de gestão, de organização, de redução de custos, quais são os erros que você enxerga nas empresas quando você chega lá para fazer um trabalho, né? O que normalmente você percebe? O que é mais recorrente em diversos negócios ou tipos de segmentos ali? O que você tem aí para compartilhar com o pessoal? Hoje, se você começar a olhar dentro das empresas, existem duas coisas muito graves e muito importantes. A primeira, que eu acho que é a mais grave, falta de controle. Perfeito, concordo. E uma segunda é o excesso de controle. Tem muitas empresas que têm muito controle, mas não sabem o que fazer com os apontamentos. Cara, que legal. São dois perfis totalmente opostos, né? Opostos. Tá. E então, fala mais. Porque a hora que você começa a olhar, aquele que não tem controle, ele não tem apontamento, ele não sabe nada do que acontece na empresa dele. Ele tá nas cegas ali. Ele tá nas cegas. O que ele fala? Ele chegou no final do mês, sobrou um pouquinho de dinheiro, tá bom. Só que ele não consegue enxergar que a hora que ele faz o custo do produto dele, ele não é completo. Perfeito.
Porque ele não consegue enxergar que no mês dele, um 12avos é 13º, um 12avos de férias. Então, quer dizer, ele não consegue enxergar, ele não sabe que o fundo de garantia, que todo aquele custo de mão de obra, ele representa o todo. Ele tem que ter uma porcentagem, porque a hora que esse funcionário sair, ele tem uma indenização para ser paga. As provisões, né? As provisões. E assim, ó, dos clientes que eu chego para... Às vezes não é nem cliente que eu fecho, mas clientes que chegam até mim com alguma dor. Quando eu pergunto, você faz provisão da folha, você divide, você sabe exatamente quanto você tem que pagar, e vou falar que a maioria esmagadora, quase 100%, não faz nada disso. Não faz. E é um negócio fundamental. Com certeza. Porque a hora que ele faz o cálculo, o custo do produto dele, isso daí ela vai pesar muito. Com certeza. Até saber, né, exatamente se é competitivo. Teve um outro consultor que veio aqui, que ele falou bastante de precificação também. Ele faz um trabalho lá com o Senac, né? E, cara, assim, ó, precificação eu vejo que é uma das grandes dificuldades dos empresários brasileiros, principalmente os menores. Sim. Então, empresas familiares, MEI ou ME, PP, essas empresas têm uma dificuldade porque não passa por essa questão de ter controle. O cara, ele olha lá, beleza, você vende água. Ah, quanto que tá no vizinho? Ah, o vizinho cobra R$3,90 a garrafa, eu vou cobrar R$3,85 para ganhar dele. E é isso. E, na verdade, ele não faz ideia que ele está plantando uma bomba dentro da empresa dele, que daqui a pouco aquilo pode explodir no bolso dele, né? Por exemplo, hoje, eu estava fazendo um acompanhamento de um estágio supervisionado, que além dessa parte de gestão, eu trabalho também muito com essa área de caldeira. Legal. Caldeira, vaso de pressão, esse tipo de coisa. E hoje eu estava fazendo um acompanhamento do estágio supervisionado. O que acontece hoje? Hoje nós temos muita automatização dentro das empresas. E o que acontece? A maioria das pessoas hoje, ela sabe apertar o botão para ligar e apertar o botão para desligar. Mas tudo que acontece no meio, muitas vezes isso daí não é muito claro para as pessoas. Então fica aquela indefinição. Se acontecer uma parada no meio, o que eu vou fazer? Eu vou ficar dependendo de uma mensagem que vai aparecer na tela para falar, olha, o defeito é tal. Que é mais ou menos o que acontece com nossos carros hoje. Certo. E eu trago isso é uma consequência da gestão. Porque a hora que eu tenho um indicador, será que as pessoas dentro da tua empresa, elas sabem o que é aquele indicador? Aquele indicador teve um estudo para chegar e falar, olha, esse indicador é real. É importante, eu né? consigo atingir. E qual que é a importância dele? O que ele está mostrando para a empresa? O que ele vai trazer de bom para as pessoas? Porque quando a gente fala de controle, a gente fala de gestão, nós precisamos falar muito de uma coisa. O que é melhoria? Quando que a melhoria é boa? A melhoria é boa quando ela é boa para a empresa e é boa para as pessoas. Legal, legal. Hoje, quando a gente fala de uma filosofia japonesa, a gente prega muito que quando você faz a implantação de uma manutenção produtiva total, que é o TPM, você fala em eliminação de perdas. Você trata em dobrar a produtividade de uma empresa sem nenhum custo, sem investimento. E esse tipo de trabalho, ele é possível apenas em indústria? Por todos os processos que você me falou aqui agora, me remeteu à indústria, né? Tipo a fabricação ali, em processo fabril. Existe como aplicar esse tipo de mecanismo em outros tipos de negócios? Sim, isso é normal. Legal. Porque quando a gente está falando de processo, eu não posso enxergar o produto. Legal. O que a gente enxerga? A gente enxerga o resultado. Então, para mim, é que nem para você. Você não enxerga quanto que está entrando ou quanto que está saindo na empresa. Você enxerga o que fica na empresa. O dinheiro que fica na empresa. Lucro, vamos pensar no lucro. Você está pensando em lucro. Sim. Porque tudo que não for lucro é despesa. Sim. E aí é aquela questão do ego, né? Porque tem muito empresário que foca no faturamento, eu faturo 1 milhão. Fatura 1 milhão. Tá, mas quanto que sobra no final do mês, né? É isso que é o negócio. Tá. Então eu trabalho eu atendo uma empresa que fatura 46 milhões e não vê dinheiro. E atendo uma outra
que ele tem um faturamento de 180 mil por mês, mas sobra 60, 70 para ele todo mês. Muito mais produtiva, muito mais eficaz. Legal. 5h15 da tarde ele está na casa dele. Que top. Né? Tá, tivemos um tempo para adequar isso, a chegar a isso? Tivemos. É uma jornada, né, Paulo? Uma Quando jornada. o cara começa... sabe o que eu vejo assim, ó? Todo episódio aqui, a gente fala com bastante empreendedor, pessoas que... E aí, muitas vezes, o ar do tom aqui do episódio, algumas vezes é meio que contra o empreendedorismo, falando assim. A pessoa fala, nossa, você tá falando que é difícil, falando que o cara tem que aprender. E porque existe uma linha que fala na internet que empreender é top, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ficar milionário da noite pro dia, empreendedorismo salva vidas. Sim, eu concordo com essa linha. Porém, na prática, no dia a dia, você acordar ali, abrir o seu CNPJ, começar a empreender, não é simples e fácil como a maioria das pessoas pensa. Então, por isso que as empresas têm uma natalidade, né, curta. Tem muita empresa que no primeiro ou segundo ano aí ela está fechando. A grande maioria delas, na verdade, né? E aí, pensando nisso, qual que é o ponto? Porque não existe a preparação, o planejamento, a organização. Então o cara começa a empreender porque, eu sou um bom vendedor, eu sei vender celular. Então é fácil, eu vou vender, só que ele não entende que no processo de venda ele tem que estruturar um processo financeiro, ele tem que estruturar o estoque dele, ele tem que saber ali o quanto que ele precifica e como ele vende. Então a gestão do negócio é muito mais ampla do que só a atividade fim dele, que é uma venda, por exemplo. Ou sei lá, se o cara faz o celular, como é que ele faz a produção daquilo, né? Não é só fazer. Tem toda uma cadeia de gestão e de supervisão e de negócio como um todo. E às vezes o empresário não busca esse tipo de apoio. Acha que às vezes uma consultoria é cara. Quero que você fale um pouco como funciona uma consultoria, né? Se é só empresa grande que pode fazer uma consultoria voltada para redução de custo, para processo, para organização, ou se qualquer empresário hoje que tem essa necessidade pode ter um trabalho como o seu. E também a questão ele botar a mão na massa ali de forma profissional. Porque aí você sendo profissional, você vai poder ir 5h15 estar em casa, porque você fez seu dever de casa ali, tá tudo certo, a empresa está funcionando, dando lucro, e no final do mês o cara tira ali, distribui o lucro, ele consegue pagar bônus, ele consegue promover pessoas e crescer. Mas a grande maioria das empresas no Brasil hoje está com o estado totalmente ao contrário. Fecham no negativo, usando limite de banco, apertada, mandando gente embora, nem tem como mandar a gente embora, e aí totalmente improdutiva, né? Fala um pouco como funciona esse trabalho, só para a gente entender e quem está assistindo a gente aqui poder ter a parte mais prática mesmo, como é que seria esse trabalho de organização, de redução de custos, de planejamento, para a gente seguir aí, que está bem legal. Você tocou num assunto interessante. Né? Você falou assim, a pessoa... Porque o que é a coisa mais importante hoje que tem dentro de uma empresa? Gestão. Verdade. Se você não tem gestão, você não tem controle em nada dentro da sua empresa. Você não consegue chegar. Porque a administração, ela tem que existir. E o que você fala? Nós estamos falando de administração. Não é administrar só o financeiro, é administrar tudo. Perfeito. Se eu tenho meu financeiro de qualquer jeito, a minha qualidade do meu produto também vai ser. Meu prazo de entrega não vai ser respeitado. Então, quando a gente fala de uma consultoria, a gente está falando em equilibrar todos os pilares. Porque os pilares, eles só funcionam se tiver o equilíbrio. Eu trago muito o futebol para a empresa. Eu estava pensando nisso agora aqui. Manda bala. Eu trago muito isso. Se você pegar há uns anos atrás, se você pegar o time do Palmeiras, tinha um tal de um chileno lá, que o time era montado em função dele. Ele era a estrela, ele era o jogador. No Corinthians tinha um cara que chutava bem bola lá, o Marcelinho Carioca. Então, se você começa a pegar, os times, não era time. Você não tinha uma gestão de grupo. Você tinha uma estrutura onde todo mundo trabalhava para uma pessoa. Seleção brasileira em função de Romário. Função do Neymar. Função do Neymar. Perfeito. Aí você hoje, você pega uns exemplos que existem,
um time do Rio e um time de São Paulo. Você pega o Flamengo e pega o Palmeiras. O Flamengo tem uma postura de trabalhar com medalhão. O Palmeiras, jogador que não tem nenhum craque, mas ele tem um time. Tem elenco. Ele tem umas pessoas que sabem o que tem que fazer e o porquê tem que fazer aquilo. A partir do momento que você começa a trabalhar as pessoas para que as pessoas saibam por que tem que ser feito aquilo ali e qual o resultado que aquilo vai trazer, é onde você começa a agrupar as pessoas. Perfeito, cara. Porque a principal coisa, eu tenho que entender que eu tenho que ser dono do meu processo. Quando a gente pega o TPM, que você pega a manutenção autônoma, que é um pilar do TPM, porque a gente tem 2 pilares. Se você pegar, o que é mais importante na empresa? É a gestão de pessoas. Para mim melhorar minhas perdas, eu tenho que melhorar as pessoas. Por quê? O ME é melhoria específica, onde eu trato de máquina, trato de equipamento. MA, eu trato de pessoas, onde eu aumento o conhecimento, aumento a capacitação, eu aumento o envolvimento. Uma das coisas muito fortes que a gente tem dentro do TPM, que é um treinamento de como falar em público. Ah, mas por que interessa isso para a empresa? Interessa? Comunicação, cara. Comunicação é tudo. É a razão de 99% das brigas, dos entendimentos, é falta de comunicação. É falta de comunicação. Pô, antigamente, quando eu comecei minha vida lá atrás, quem vendia, quem apresentava todos os resultados do departamento, da empresa, era o gerente, o diretor. Hoje é o chão de fábrica que apresenta. Hoje que vem apresentar resultado para a diretoria é o chão de fábrica, é o operador. Que legal. Então, o que essas pessoas... Porque falar em público não é um dom, é uma arte. Então, você aprende. Aprende. É totalmente treinável, né? Treinável. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos facilidade. É que nem apresentar coisas técnicas. Tem pessoas que jogar bola. Ou tem gente que nasceu ali com dom. A habilidade, né? Mas tem outros que... Tem outros que vão aprender e vão ser mecânico. Então, quer dizer, são coisas que você começa a trabalhar. E dentro de uma empresa, o que é o resultado do produto futebol? O que você vende com o futebol? Você vende expectativa. Perfeito. Você vende uma alegria. E o teu produto, quando você está produzindo? Você está produzindo para quê? Ele também te gera uma expectativa. Então, quando a gente começa a trabalhar, né, o que é a minha expectativa? Eu entro numa empresa começando a trabalhar hoje, o que eu quero? Eu quero me desenvolver. Mas uma grande maioria das empresas, se ela não tem um controle financeiro, ela não tem um controle de qualidade, então ela não tem plano de carreira. As pessoas não têm metas lá dentro, porque ele sabe que todo dia vai ser a mesma coisa para ele. E assim, você está falando um negócio tão legal aqui, que talvez até vou complementar o que você está falando com um passinho atrás, até que vai calçar isso que você está falando. É a questão da mentalidade do empreendedor, da diretoria e do negócio como um todo. Porque tem muito empresário que ele olha pro time dele e ele não enxerga ali como pessoas. Ele acha que ali é número, que ali o cara é um custo, que o cara tá lá só para fazer a função dele, não tem muita expectativa. Então, quando você fala assim, cara, você precisa fazer uma capacitação, um treinamento, vamos trazer uma consultoria específica para cada área, o cara fala, para quê? O cara vai sair daqui e vai pro concorrente? Ah, por que eu vou ensinar o cara para ele me abandonar, para ele montar um negócio próprio? E o cara não entende que isso é a maior burrice do mundo, porque se ele não prepara o time dele, quem que ele vai entregar o produto, o serviço, vai fazer ali a marca ser boa, perceber valor, é o funcionário, é o time, é a equipe, é o todo, não é o dono da empresa só, senão seria uma eu-presa. Sim. Beleza, se eu sou sozinho, consigo fazer tudo sozinho, beleza, eu não preciso fazer nada com ninguém, mas normalmente a maioria dos negócios tem pelo menos um funcionário.
E aí, ou pessoas que dependem daquele negócio, que são parceiros e tal. Então, as pessoas, é fundamental esse trabalho. E muitas as pessoas não enxergam, os empresários, alguns empresários não enxergam valor nisso. Que é trazer o cara para o time, né? Motivar o cara, chamar o cara. Ó, já teve empresas que eu fui atender, o cara não sabia o nome dos funcionários. E não é uma empresa com 1.000 funcionários. Às vezes, se chegar lá, sei lá, presidente de uma multinacional, o cara desce no chão de fábrica, ele não tem a obrigação de saber o nome dos 2.000 funcionários que está lá embaixo. Tudo bem, mas o supervisor da linha precisa saber. O líder ali daquele setor, ele tem que saber o nome dos caras que trabalham com ele. É o mínimo, né? Isso é o mínimo que tem que acontecer. Mas em uma empresa pequenininha ali, com 20 funcionários, o cara não saber o nome dos funcionários, Como é que ele quer que o cara reduza o custo, que o cara não quebre a máquina, que o cara não faça corpo mole, que o cara não dê atestado? Tudo isso é custo. Tudo isso são perdas. E o cara vai falar que o funcionário está errado, né? Sim. Ao invés de ele entender que, tipo, vamos mudar minha mentalidade, vamos mudar o jeito de tratar, porque aí eu consigo trabalhar ali o pessoal. E como é que ele consegue reduzir a questão específica ali do negócio? Quais são alguns... Você consegue falar de alguns cases ali de prático mesmo, que você foi na empresa, percebeu coisas ali que deu para melhorar, reduzir? Talvez quem está acompanhando a gente aqui tem um negócio ali que fala, opa, vou pegar essa dica do Paulo aí e implantar amanhã. Márcio, eu vou falar uma coisa para você. Você fez uma pergunta ali atrás, você falou assim, isso só é voltado para a empresa? Né? O que você chama de uma empresa? Para mim, empresa é tudo aquilo que transforma. Transforma alguma coisa. Se você tem uma consultoria, você está transformando. Você está transformando conhecimento em resultado. Você tem uma empresa que produz sapato. Mas você tem uma empresa que produz pizza. Isso, há 4 anos atrás, eu peguei um desafio desse. Em 2020, final de 2020. Na pandemia, no final da pandemia, lá no auge da... me fizeram uma proposta do Sebrae, fechou um trabalho e o Senai, eu estava no Senai ainda era funcionário do Senai, para atender uma pizzaria e um restaurante, um lanchão. Legal. E por quê? Eles precisavam que acertasse o processo. Porque as escolas têm a parte de desenvolvimento de produto, mas precisaria fazer a gestão do processo. Aí pediram para me fazer. Falei, caramba, né? Mas eu tenho aquele foco em mim, eu não enxergo o produto, eu enxergo o processo. Legal. Então não importa se o cara está fazendo uma peça de carro ou um lanche, o processo é o mesmo. Legal. Porque Legal. onde você tem os 3 P's, que é pessoas, planejamento e produto, top, são iguais. E eu fui. Cheguei lá, conversando lá em Aguaí, foi isso. Falei para ele, falei assim, olha, vou ser honesto. Eu nunca atendi um restaurante. E outra foi em São João da Boa Vista. São José do Rio Pardo. Falei para ele, olha, foi a mesma coisa. Falei, se você topar, e fazia 4 anos que ele estava fechando no vermelho. Caraca. Guerreiro, hein? 4 anos. Aí, sabe aquele negócio de não sobrava, tiravam de salarinho dele. Falei, se você deixar eu tratar isso daqui como uma empresa, você vai ver resultado. Mas eu vou querer apontamento, eu vou querer controle, eu vou ter que controlar estoque, eu vou ter que controlar tudo. Ele topou. Em 5 meses, ele reverteu a situação. Caraca, que legal. Por quê? A gente precisa entender... O que você pegou ali de principal, assim, só para ficar palpável? Pode ter muita gente aí que tem ramo alimentício assistindo a gente. Por exemplo, às vezes o funcionário ele quer levar um lanche diferente para casa. Aí o que acontece? Errei no lanche. Então aquele lanche vai embora. Então, quer dizer, as pessoas não entendem o que aquele erro dele vai ocasionar. Quanto que impacta? Quanto que impacta? Quantos
produtos foram errados no final do mês, na noite? Quanta cerveja congelou? E eu abri e o cliente me devolveu o que estava congelado. Eu simplesmente, no outro dia de manhã, repunha a geladeira. A hora que ele percebeu que na primeira semana de apontamento, ele tinha uma perda de R$ 1.800. O salário de um funcionário. ajudante. Caraca, meu. Em uma semana. Uma semana. Putz. Isso justificou a contratação, por exemplo, ele já tinha de um estagiário, que todo dia de manhã, para repor a cerveja na geladeira, tinha que estar os cascos vazios. Fez uma divisão de estoque, passou a deixar o filé mignon, as carnes nobres, tudo registrada com porções para você começar a trabalhar. E começou a usar o sistema. As receitas foram revisadas e colocadas no sistema, porque ele já pagava um sistema por mês, mas não usava. Olha, esse negócio de sistema, Paulo, é um negócio assim que eu fico impactado. Tem muita empresa, muito empresário que ele já tem um sistema bom. O cara comprou, em algum momento alguém foi lá e apresentou um sistema top, ele tinha uma necessidade às vezes de emitir um cupom fiscal, ou de implantar alguma coisa, ou alguém falou, ó, coloca esse sistema que vai, só que o cara não alimenta o sistema, cara. Então assim, ó, as empresas que eu atendi, que tinham um sistema, 90% das empresas ali não alimentava o sistema. Fazia uma coisa só, sabe? Tipo, beleza, então eu uso só pro financeiro, só faço financeiro. Só faço financeiro. Só que aí o estoque... Só uso para emitir nota. Só emito nota. Nem financeiro faz. Nem financeiro faz, só usa para emitir nota. Só o recebimento. Então a empresa tem milionária, né? Porque só tem receita, não tem saída. Se não tem saída? A saída é no banco. E aí você olha e fala, cara, você tem uma Ferrari aqui que pode te dar todos os indicadores que você precisa e o negócio não vai, sabe? Então, assim, isso que você estava falando é muito importante, porque o cara já tem um custo. Tem sistemas que têm valores agregados ali que, se o cara usar, é investimento, porque vai mostrar para ele ali os detalhes. Talvez se ele fosse fazer manualmente, ele gastaria muito tempo para fazer. Que a ferramenta proporciona ali num botão. Só que o cara não usa, ele tem um custo alto com o negócio, não usa, não tem um resultado, perde dinheiro em várias frentes e reclama que a coisa não dá certo. Cara, que legal esse ponto aí. Porque uma das coisas, eu digo o seguinte, antes de você ter uma ferramenta super avançada, você precisa criar uma cultura dentro da empresa do apontamento. Por isso que antes, você às vezes precisa trabalhar com uma planilha no papel, fazer com que as pessoas apontem, para criar o hábito, para enxergar por que ela tem que apontar aquilo. Porque a hora que você começa a criar o hábito, a hora que você tiver o teu sistema, é muito mais fácil de você implantar. Você entendeu o porquê das coisas, né? Isso é a base da andragogia, né? Ensino dos adultos. Ensino dos adultos. Então, quer dizer, se eu não começar a criar esse hábito nas pessoas, porque quando você vai fazer alguma coisa, a primeira coisa que você tem é mudança de cultura. Perfeito. Por isso que não adianta você falar assim, olha, eu vou implantar um 5S em 2 meses. Você não consegue. Porque implantação de um 5S é mudança de cultura. Perfeito. Isso que você está falando. E assim, é um negócio que todo mundo tem que comprar o negócio. Tem que né? comprar. Teve várias consultorias que eu fiz que no começo, até por inexperiência, né? Eu acabava fechando, um exemplo, os 2 sócios. Um queria um consultor e o outro não. Cara, hoje eu não entro mais nessa bola dividida. Porque o outro sócio não dá a informação, não faz as mudanças, fala, tem que reduzir o custo. Aí o cara gastava o dobro. E várias coisas não vai. E aí, às vezes, não é nem só os sócios, é os funcionários que não entendem. E aí o dono da empresa não tem ali a gestão na mão para conseguir mostrar os benefícios, ou até mesmo que é uma regra da empresa agora usar um sistema, usar uma metodologia nova. E aí não vai, cara. Então, assim, por isso que teve uma empresa que eu comecei a fazer um trabalho recentemente, que a gente, lá atrás, resolvemos a questão de contas a pagar. Então, todo o fluxo, a gente resolveu tudo na empresa. E aí,
quando a gente... Agora ele me chamou para fazer a parte de contas a receber da empresa, ajustar ali processos e tal. A gente negociou as dívidas. Aí ele trouxe assim, cara, eu quero que você resolva. Aí eu fui lá, conversei com a equipe, conversei com ele. E aí falei para ele, ó, você tem que fazer uma reunião com a equipe para entender se a pessoa que vai usar o sistema, que vai fazer, ela tá apta, com a cabeça aberta para fazer a mudança. Ela aceita essa mudança de cultura. Porque senão você vai fazer um investimento na consultoria aqui, eu vou trazer um monte de ferramenta, um monte de apontamento, um monte de coisa interessante e você não vai usar. Aí a primeira reunião foi meio tensa, assim. A gente apresentou um negócio lá, o cara, tipo... Você percebia que uma das pessoas estava meio assim, mas no final ele começou a baixar a resistência porque viu que tinha benefício. Tipo, eu tava falando para ela, você vai trabalhar menos. Sim. Aí a pessoa, então beleza, vai dar mais resultado com menos custo? Vai, então beleza. Foi aí que o porquê das coisas ajudou a equipe a começar a mudar a mentalidade, senão não vai. Porque quando a gente começa a fazer um trabalho desse, você começa a implantar uma filosofia, você tem que entender que as pessoas vão produzir mais com um desgaste menor. Legal. Se a gente parar para pensar, as pessoas perdem mais tempo justificando por que não fez do que se ela estivesse produzindo e dando resultado. Ou pensando em justificar, né? Ou pensando em justificar. Perfeito. Porque muitas vezes você fica naquela situação, porque é a questão que nós falamos lá atrás, a questão da comunicação. Pô, se eu faço uma pergunta para uma outra pessoa, às vezes eu não fico perdido. Aquela outra pessoa me ajuda a esclarecer as coisas. Eu faço com mais facilidade. Legal, é isso aí. Então, é tudo isso. Ela vai, né, a gente fala que vira um círculo vicioso, né? Eu até complementando o que você está falando, uma das coisas que eu vejo também que é importante é pensar fora da caixa, se permitir mudar. Então, vou compartilhar um caso aqui, não sei se você lembra desse caso, de um cliente que a gente atendia junto, que dentro do processo dele tinha uma lavagem, né, de uma das peças. Então, o cara tirava a peça do lugar, aí lavava a peça, esperava a peça secar, passava para outro processo. Aí um dia você chegou lá e falou assim, mas por que lava a peça? Aí todo mundo com cara de interrogação, tipo, não sei. Então vamos pular essa etapa, porque se você vai cortar a peça depois, para que lavar a peça agora, né? E aí você proporcionou uma baita de uma economia de tanto de tempo, como de matéria, de material e do processo como um todo, né? Mas por uma pergunta que foi feita ali, que ninguém fez a pergunta, por que eu posso... Será que eu posso não lavar a peça? Ou tem um jeito de lavar diferente, ou posso fazer diferente. Existe uma forma mais rápida, com mais resultado do que eu tenho hoje. Então tem muita gente que fica ali é só aqui, ó, só vou para frente. Mas, cara, não dá para dar uma curva, não dá para pensar em encurtar alguma coisa. E esse eu acredito que é um dos pontos que as melhorias acontecem através disso, né? Essa empresa que você está falando, quando nós chegamos lá, ele disse que não tinha espaço. Né? Foi a primeira coisa que no primeiro dia que nós demos uma volta, eu falei para ele, cara, você tem espaço sobrando aqui. Né? E algumas mexidas que foram feitas, ele tinha um almoxerifado que era um apartamento, do tamanho de um apartamento, que ninguém usava aquilo. A hora que ele fez o outro almoxerifado compacto, organizado, identificado, ele tinha espaço para subir. Em vez dele fazer manutenção nas máquinas, ele comprava outra máquina. E aquilo ia ficando. Então, quer dizer, a hora que você começa a trabalhar o processo... Fora a questão de identificação. De logística, o chão. Claridade. Claridade. Por que a primeira coisa que nós implantamos foi um 5S? Porque quando você implanta um 5S, a ideia do 5S não é o chão. É a cabeça das pessoas. Da gente limpar, tirar aquelas coisas antigas. Que é o que você falou. É pensar fora da caixa. Legal. Porque eu preciso pensar fora da caixa. E eu, às vezes, a culpa não é das pessoas. A culpa são dos processos. É o padrão que se instala ali. A pessoa fez uma vez, deu certo, há 10 anos atrás ela repete, entendendo que o mundo mudou. As coisas mudaram e talvez naquela época você poderia demorar 2 horas para fazer um negócio. Hoje,
Se você demora, dependendo da atividade que você faz, 10 minutos, você já está atrasado. Atrasado. Então, Hoje, antigamente, vamos falar do... Era normal esperar uma semana, 15 dias para chegar um correio ali com uma encomenda. Cara, hoje, se você não entregar amanhã o pedido, você já vai perder, porque existem várias plataformas aí que você faz o pedido agora, amanhã de manhã está na sua casa o livro ou a encomenda que você fez. Então, o mundo tá para ontem, né? para ontem, porque, por exemplo, se você pegar no passado, você tinha um equipamento que só produzia um tipo de peça. Se você fosse produzir outro tipo, você tinha que comprar outra máquina. Tá? Aí, de uns anos, foi criado, começou-se a flexibilização das máquinas e equipamentos. Só que você deixa a máquina multifuncional, você vai ter um problema, foi gerado um problema que é um problema de setup, que é a troca de ferramental. Só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aperfeiçoar o setup. Eu tenho que fazer com que o setup seja cada vez mais rápido. Eu tenho que automatizar o máximo daquilo ali. Eu tenho que transformar o setup em setup externo e setup interno. Qual que me ocupa tempo de máquina parada? Setup interno. Então eu tenho que transferir mais etapas no setup externo. Para que a hora que eu vá para a máquina fazer a troca, eu tenho que estar com a ferramenta certa, tenho que estar com a peça certa, já tem que estar numa posição que eu tiro uma e coloco outra. Então, quer dizer, aí você começa a fazer um estudo de viabilidade. Então, a hora que você começa a fazer esse estudo de viabilidade, nós estamos falando de máquina, mas isso em todos os processos. Exatamente. Porque o setup não é só a hora que eu troco uma ferramenta numa máquina. Setup também é quanto tempo eu estou alimentando, estou demorando para fazer a alimentação todo final de mês para fazer o fechamento da minha empresa. Perfeito. Eu estou tirando informação de um lugar e passando para outro. Mas por que muitas vezes os processos não se conversam? Ou você consegue automatizar algo com... Existe hoje tanta coisa. Vou compartilhar um exemplo da minha empresa. A gente faz o fechamento todo mês, então eu tenho lá o sistema financeiro, ele gera relatório. Só que alguns indicadores que eu faço gestão não tem no sistema que eu uso. E aí, tipo assim, qual que era o trabalho? Exporta da planilha, coloca numa outra planilha ali, vamos separar e fazer os indicadores. E aí, como são vários indicadores de venda, indicador de atendimento, de qualidade, financeiro, para ter um mapa geral. Então, todo final do mês eu olho aí todos. E, tipo, isso, a Jéssica, que é a nossa gerente financeira ali, que ela faz o trabalho, ela estava gastando muito tempo fazendo isso. Então eu falava, preciso fazer aqui o relatório e tal. Então, às vezes, ela perdia, tipo, um dia pegando todas as informações e colocando. Aí, e isso me incomodava. Até que eu fui procurando, eu achei hoje uma ferramenta que ela acopla no sistema financeiro que eu uso já, e ela já gera todos os indicadores com dashboard, com gráfico, todo automatizado com Power BI ali, com um custo... Aí você fala, mas eu vou investir numa plataforma nova. Mas quanto que é a hora do dia? Quanto que é o dia ou o trabalho de um profissional que eu poderia estar aproveitando ela melhor em outra frente, sem a chance de ter uma falha ali, alguma coisa assim. Então foi um projeto que a gente estruturou lá que deu muito certo, pensando nessa questão de como é que eu melhoro, né, a característica do setup ali e da configuração de fechamento, por exemplo. Porque isso que você falou muitas vezes, o empresário não consegue enxergar o que cada vez mais o empresário precisa ter. Que eu brinco que é a questão de tomar café com o cliente. Legal, perfeito. O tempo dele é um tempo caro. Muitas vezes para ficar fazendo um trabalho operacional. Que teoricamente teria uma pessoa que teria uma função, produziria aquilo ali muito melhor que ele. Então, e às vezes a gente trabalha isso de uma forma que, é muito a questão da centralização. Então, muitas vezes o empresário ele começa sozinho. E o negócio dele começa a crescer. Mas ele precisa entender que ele precisa começar a distribuir.
A cultura tem que ir mudando. Que ele tem que passar da cobrança, porque não é simplesmente delegar. Que aí vira delargar, né? Delargar. Porque o que eu preciso? Eu preciso delegar, mas eu preciso acompanhar. Isso. Medir, né? Mensurar. Medir. Então, quer dizer, para que servem os indicadores? Por que eu tenho meta? Porque muitas vezes as pessoas confundem muito meta com objetivo. Fala um pouco mais aí. O que é meta e o que é objetivo? Objetivo é aquilo, onde eu vou chegar. E quais são as metas que eu vou criar para atingir o objetivo? Ótimo. Objetivo é o grande. Meta são aquilo que a gente vai acontecer para chegar naquilo. E em qualquer área, porque muitas empresas têm a percepção de meta só comercial. Sim. Meta de faturamento, meta de venda, meta de negócio. E a grande virada de chave em várias empresas é o cara ter objetivos para todas as áreas do negócio. Então, objetivo de gestão de pessoas, objetivos, vários alinhamentos da entrega do serviço ou a entrega do produto, na produção, na gestão da equipe, na gestão financeira e comercial como um todo. Aí, beleza. Aí você tem vários objetivos e várias metas segmentadas para cada um. É fazer gestão dessa forma, né? Fazer gestão. Porque, por exemplo, você pega o absenteísmo, que é a questão de faltas. Eu fui fazer um trabalho em uma empresa que 99% são mulheres que trabalham. E mulher, ela tem algo diferente de nós. Elas se cuidam mais. Elas vão mais no médico, elas procuram mais. Então, diferente da gente. Os homens, geralmente, vai menos. Só vai quando não tem jeito. Por isso que morre mais cedo. Por isso que morre mais cedo. Por isso que a gente fica mais... fica mais baleado. Mais baleado. Então, e elas estão certas. Certo. E o que acontecia nessa empresa? Tinha o absenteísmo, a questão de horas, era muito alta. Só que eles não enxergavam isso, porque eles não tinham controle daquilo. Quando nós começamos a fazer o trabalho, eu fiz uma proposta para eles. Da gente dar um presente, sortear algumas coisas para quem não faltasse. Ele é russo? Falou assim, não, essa é obrigação das pessoas. Eu falei, eu concordo com você que é obrigação. Só que o nosso processo, a nossa lei, permite que essas coisas sejam facilitadas. Que eu vá no médico às 9, faço uma consulta e pego um atestado para o dia todo. Mas o que eu tenho que fazer para me incentivar a pessoa a não pegar esse atestado para o dia todo? Então é isso que a gente precisa começar a entender. E isso ele falou, não vou fazer. Né? Aí, passou uns dias, ele apareceu lá. Comentei com a minha esposa, você tinha falado disso daí, a gente estava lá no Atacadão, num lugar lá. Daqui a pouco ela chegou no carrinho lá, tinha uma chapinha e um secador de cabelo. Ela falou assim, o Paulo não tinha falado, deu a ideia da gente fazer o sorteio? Deu, então vamos fazer. Legal. A redução que ele teve, o ganho que ele teve de produtividade com isso, para você ter uma ideia, isso foi em março, acho que foi, abril. Em dezembro ele estava sorteando televisão. Que legal. Porque paga, assim, tem muita empresa que não tem essa cabeça, né, de acredita assim, beleza, eu pago o salário do cara e isso já é função, ele já é obrigação dele fazer as coisas. E, cara, não, assim, eu sei que teoricamente sim, mas na prática não é assim que acontece, né? E esse tipo de trabalho é muito legal porque funciona, né? O cara coloca um objetivo ali, remunera uma bonificação, paga. E às vezes não é só dinheiro, né? Às vezes o cara paga um almoço, faz um reconhecimento. Na época que eu trabalhava no banco, tinha um funcionário do mês ali, tipo, ou funcionário de destaque. Então, o destaque em tal negócio. Quando eu entrei no banco, eu era jovem, estava ali cheio de gás ali querendo fazer, eu me matava para conseguir ganhar uma caneca do banco, uma caneca com o nome do banco. Tipo, cara, mas não era a caneca que eu queria, porque caneca eu tinha um monte em casa. Mas era o fato de, tipo assim, eu ter sido destaque. A galera bater palma para mim e falar, cara, esse tem futuro, olha para ele, promove ele, que ele vai crescer aqui no banco. E uma coisa que precisa ficar muito clara, não é dinheiro que motiva.
Exatamente. Quando eu vou fazer alguma coisa, para me dar um prêmio, dar alguma coisa, não adianta eu dar dinheiro para a pessoa. A maioria das vezes o dinheiro não chega em casa. As pessoas não divulgam que ganhou dinheiro. Mas a hora que eu te dou um presente, aquilo vai chegar na sua casa. E a família vai ver que aquilo ali. Legal. Ela vai enxergar o que a empresa está fazendo. Ela vai enxergar o diferencial da empresa. Fui fazer um trabalho numa empresa e quando foi construído um barracão novo na empresa, tinha retirado umas árvores. E o que fez? Ficou uma outra parte do terreno, teve que replantar as árvores nessa outra área. Então teve um replantio. E quando foi feito esse trabalho, foi dada uma ideia de fazer uma horta. Por quê? Porque na empresa existia um funcionário que tinha problema de alcoolismo. Tá? Aí chamou ele, e ele gostava dessa parte de... Foi feita uma proposta para ele. Nós vamos fazer uma horta e você vai cuidar da horta. Só que de sábado e domingo você vai ter que vir aqui para molhar a horta. Só que todo dia que você vai entrar na empresa, você não pode beber para entrar na empresa. E todo o pé de alface que dava ali, ou de verdura, a empresa pagava R$2 para ele. E vendia para o resto do pessoal, porque passou a usar no restaurante da empresa também. Que legal essa história. E ele começou a ter lucro com aquilo também. E o principal resultado, ele abandonou a bebida. Que legal, meu. Que top. Ele abandonou a bebida, né? E começou a cuidar. Né? E o legal desse lugar, que a menina, né, a Ana Lu, ela criou um negócio que era o kit churrasco. Então, se você reduzisse a meta de desperdício, de descarte, para um valor X, ela dava um kit churrasco, que era a carne, a linguiça, a cerveja e uma coca. Que beleza, hein? Sabadão já estava reservado. Opa. E a turma lutava para aquilo lá. Ó, esse negócio de família, eu lembro no final do... Tava para sair do banco já, eu já tinha mais acesso ali ao gerente geral, alguns gerentes regionais e tal. E o banco tinha uma estratégia para o gerente geral, que era assim, o cara que batia a meta do ano e ele é ranqueado ali para ganhar o prêmio, qual que era o prêmio? Eles iam para um evento num hotel, resort top na Bahia lá. Só que o que o banco fazia? O cara ia no sábado, mas mandava a família, a esposa e os filhos na segunda. Na segunda. Então, quer dizer, o cara chegava no sábado, ficava sábado e domingo, no domingo eles voltavam para casa, para segunda ele trabalhar normalmente. Uhum. Só que a família ficou uma semana no hotel 5 estrelas, tipo, tudo pago. Top. O que acontecia? No meio do outro ano, a mulher já ficava assim, e aí, bem, você não vai ganhar esse ano, não? Você não vai bater a meta, não? Vai bater a meta? Porque eu tô querendo ir pro hotel, entendeu? Eu quero ir pro hotel. E aí jogava uma pressão, o cara falava, pô, meu, o banco fez isso, agora piorou, que eu tenho a pressão do meu chefe e a pressão da minha esposa em casa, entendeu? E era assim, e é uma sacada que eles tiveram ali pra movimentar. Então o cara tinha pressão dos dois lados pra bater meta. Mas tudo isso daí, Márcio, ele resulta em quê? Resultado. Em mudança de cultura. E entrega, né? Porque a pessoa se motiva, então, ela vai, ela faz. Você só tem entrega se você tiver uma mudança de cultura. Perfeito, concordo. Porque você deixa de fazer o mais do mesmo. E a gente só consegue mudar, né? Porque uma das coisas que, no ramo da consultoria, que a gente tem que... O negócio que mais faz com que a gente tenha resultado é tirar as pessoas da zona de conforto. Isso. Porque, de fato, né, a gente vai lá e dá ideias e mostra e posiciona, só que quem executa no dia a dia ali é a equipe, é o dono, é o gerente, é o funcionário. E se eles não acreditarem no processo e não agirem, né, porque o cara pode até falar, beleza, Paulo, legal. E amanhã você volta e aí, você fez? Não fiz. Mas e aí, você vai? Não. E então você fala assim, meu amigo, então você está gastando dinheiro, rasgando dinheiro. Vai rasgando dinheiro, porque às vezes a gente está num lugar que não... Você vê que não vai ter retorno. Exatamente. Porque
a gente, do mesmo jeito que a gente cobra resultado das pessoas, nós também temos que dar o resultado. Exatamente. Tem que se Né? pagar, né? Porque o Tem dinheiro... que ser... eu acredito muito, né? Porque toda consultoria, ela não pode ser um gasto, ela tem que ser um investimento. Eu concordo. Tanto que no DRE ali vai em investimentos ali, né? Investimento. Porque eu tenho que me pagar. Sim. Quanto que eu estou melhorando na empresa? Sim. E não é só financeiro, né? São melhorias, muitas vezes, em situações. Então, exemplo, nas dívidas bancárias, a gente dá consultoria lá para reduzir a dívida bancária dos clientes, seja pessoa física ou jurídica. Então, beleza, qual que é o trabalho que eu entrego? Eu entrego, o cara tá com uma dívida, sei lá, de 100 mil reais, ele vai pagar no final das contas ali, muitas vezes 20 mil, 30 mil, e algo nesse sentido, dependendo da situação dele. Então, beleza, eu entrego um resultado financeiro pro cara. Só que o maior resultado que a gente recebe no final do processo, esses dias eu recebi um depoimento de uma cliente que ela falou assim, a gente faturou mais esse mês, a gente vem crescendo nas vendas, sabe por quê, Márcio? Porque vocês estão me deixando tranquila, sabendo que tem alguém cuidando do meu financeiro, ajustando aqui a negociação do débito, e eu estou conseguindo tocar um negócio. Então o que você me dá é tranquilidade. Quer dizer, mas e cadê o ganho financeiro? O ganho financeiro é uma consequência, na verdade. Consequência, é resultado. E muitas vezes você vai na empresa, às vezes você não deu resultado financeiro naquele momento, mas o fato de você ter organizado, a empresa está mais bonita, o funcionário está mais motivado, existe comunicação, existe entrosamento. Isso são valores intangíveis que geram muito mais resultado no longo prazo. No final das contas, o cara vai estar dando TV para os funcionários. Por quê? Porque é um movimento. Que muitas vezes o cara quer também, tem muita gente que contrata consultoria querendo pastel, né? Tipo, ó, você vai entrar hoje, amanhã você tem que dar resultado. E nem todo negócio, tem muitas vezes que dá para fazer. Você faz 2 ajustes ali, o cara deixa de gastar ou economiza algum ponto ali. Mas tem coisas que são de médio prazo. Só que a pessoa tem que estar aberta a ter essa percepção também. Não sei se você concorda comigo. Porque muitas vezes a parte mais difícil da consultoria, do trabalho, não é convencer a pessoa lá no chão de fábrica. É convencer quem está em cima. Porque a maioria das pessoas que estão no chão de fábrica, aquilo ali já virou uma rotina para ele. Então, quer dizer, você vai começar a vir de cima e fazer essa mudança. Criar procedimento, escrever procedimento, as instruções de trabalho, o apontamento. Quer dizer, a hora que o pessoal de cima começa a colocar isso, vai chegar uma hora que quem está embaixo vai enxergar que aquilo ali foi bom para ela. E ela vai começar a cobrar quem está em cima. E também tem o ponto do cara... Muitas vezes a mudança não acontece porque quem está em cima não enxergou. Mas quem está embaixo no front enxergou. Tanto que às vezes a gente faz pesquisa de clima e cultura, os caras dão ideias assim, que resolve o problema da empresa já. O cara chega lá e fala, nossa, uma parte da consultoria eu só tirei pedido aqui, porque o cara falou, ó, troca o copo, bota aqui. O outro falou, ó, eu gostaria que fosse assim. E aí quando você... Claro, tem algumas ideias que não funcionam, mas assim... Às vezes o cara, ele só não teve acesso, porque o dono da empresa não permitiu ter essas ideias. E aí você, quando entrega essas ideias e melhora, o cara que deu a sugestão, ele vai trabalhar e vai motivar o time e o resultado vai acontecer. Mas às vezes por conta de uma mente mais fechada, não querendo... mas o que o meu funcionário quer aqui falar? Ele não está aberto a essa mudança, né? E por isso que muitas vezes não funciona. Eu fui fazer um trabalho, uma empresa me contratou para ir lá fazer um trabalho e eu fui. Eles tinham um problema, uns equipamentos, uma máquina de usinagem, que eles tinham um problema, que ao usinar, de cair o líquido, precisava coletar aquele líquido de novo e tinha um problema da saída da geração dos gases que gerava na hora de usinar o item, porque usinava alumínio. E fui lá, aí o gerente me recebeu lá, falou assim, olha, dá uma olhada lá, mas já veio alguns aqui e ninguém... resolveu. Então não vai ser eu que vou resolver. Aí ele falou assim, vai lá ver o que eu vou precisar atender um telefone, atender um cliente. Aí fui lá, comecei a conversar com o operador e levei uma pessoa que era um desenhista junto comigo. Começamos a conversar com o operador se animou e começou a falar tudo o que precisava fazer. Resumindo,
Aí chamou o outro operador da outra máquina, o outro, daqui a pouco tinha uns 3 ou 4 operadores. E eles me falaram o projeto inteiro. Eles fizeram um comitê ali. Fizeram um comitê e me falaram o que tinha que ser. Legal. O menino foi, colocou no papel aquilo ali, desenhou, voltamos lá, conversamos com eles, os caras falaram, muda só isso, tal, tal, tal. Acertamos. E foi feito em, acho que 40 máquinas. Aí o gerente veio e falou, pô, mas como é que você achou a saída? Eu falei, não foi eu que achei, quem achou foi teus operadores. A solução está aqui dentro. Sempre está dentro. Está dentro, não adianta uma pessoa de fora. Eu só fui o agente motivador das pessoas a falar o que ela precisava. Papel, né? Que às vezes tem gente também que se coloca numa posição, eu sou consultor, eu resolvo. Não, a gente não, na minha visão, né? A gente não resolve nada, nós somos ferramentas lá dentro. E quem resolve são as pessoas que estão lá dentro. Exatamente. Tanto que quando a gente está dando treinamento, a gente mais aprende do que ensina. Opa. É isso que as pessoas precisam entender mais. Isso. Né? Então, esse ponto é tão legal falar de treinamento, porque empresas mais desenvolvidas, maiores, têm já essa cultura, já tem budget para fazer investimento, a diretoria já tem essa estratégia, porque faz planejamento estratégico, já tem todo esse direcionamento. Mas pequenas e médias empresas, principalmente as que eu passei nesses últimos 10 anos aí, eu vejo, até mais na época do banco, mas pensando em consultoria, muitas empresas elas não conseguem pensar em treinamento. Você pergunta lá, quando foi a última vez que você treinou alguém aqui? O cara entra aqui e vai seguindo os outros ali e é isso. Não tem conversa, não tem comunicação de procedimento, de processo. Tem empresa que o cara não sabe nem qual que é a visão da empresa, do dono, não sabe o objetivo, não sabe meta, não sabe nada. E o que você, quando começa a fazer um trabalho lá, qual que é a sua visão para isso, para esse tipo de treinamento? Como é que você aplica ou qual é o direcionamento que você dá para o empresário? A primeira coisa, quando a gente começa a fazer um trabalho desse, a primeira coisa que eu costumo fazer é uma reunião com todos os funcionários envolvidos. Para que as pessoas entendam o que a gente vai fazer e qual o caminho que a gente vai chegar. Perfeito. Porque entenda o seguinte, quando foi construída a Unicamp, ela foi gramado todo. E o pessoal começou, falou assim, pô, mas como é que nós vamos chegar lá? Aí o que eles fizeram? Esperaram o pessoal marcar o caminho. Depois que marcaram o caminho, foram lá e fizeram as passarelas. Ou seja, determinou o caminho que precisava. E não o caminho que eu queria que ele seguisse. Que é aquilo que você falou. Tem muitos consultores que vão e é o dono da verdade. Né? E quando você está fazendo consultoria, o que você tem que entender? Que o conhecimento está lá dentro. Se você pegar uma turma de 10 pessoas, ali no mínimo tem 150 anos de conhecimento. Exatamente. É o que o Napoleão Hill fala que é a mente mestra, né? Então ali o mastermind que é criado ali é transcendental, né? É uma questão ali que você tem um conhecimento que talvez uma pessoa sozinha nunca ia conseguir Nunca ia conseguir. E uma outra coisa que é mais importante, que quando você fala de treinamento, a gente não precisa entender muito que o treinamento é o conteúdo que foi aplicado. Muitas vezes o conteúdo é o de menos. E sim, é você fazer com que aquelas pessoas se agrupem e discutam alguns assuntos. Porque a maioria das vezes essas pessoas não têm a disponibilidade, não têm a consequência de conseguir ficar conversando. Porque está cada um em um turno, cada um em um lugar. E ali é onde você consegue fazer com que as pessoas discutam vários assuntos e troquem algumas ideias. Eu estou fazendo dessa forma. Eu estou fazendo diferente. Então tem muitas vezes que eu falo, que a gente fala muito, que procedimento, toda vez que você executa aquele procedimento, você tem que rever aquele procedimento e ver o que eu posso melhorar. Isso é uma filosofia japonesa. Você está falando de filosofias japonesas, quais são as principais ou a que você mais gosta de usar, porque deve ter várias, né? Mas quais são as filosofias japonesas para os negócios? Hoje você trabalha muito com Kaizen, TPM, né? 5S,
Essas são as que são mais conhecidas. Tá. Porque se você pega, por exemplo, você pega um 5S. O 5S é o tipo de negócio que todo mundo serve para qualquer coisa. Porque aquilo ali é para você reconstruir, mudar, Legal. enxergar coisas diferentes. Porque o que eu preciso fazer? O que é o primeiro S? O que ele fala? Separar o útil do inútil. Ou seja, eu preciso ver o que presta e o que não presta. Eu vou organizar, que é o segundo S, que é a organização, eu vou organizar aquilo que presta. Se organizar o que não presta Por que eu vou ficar perdendo tempo para organizar um quartinho? Que todo mundo tem um quartinho, minha mãe tinha lá no fundo da casa dela. Das bagunças. Então, quer dizer, não adianta eu organizar aquele quartinho se eu não separar o que presta do que não presta. Legal. Eu tenho que limpar, que é o terceiro S, somente aquilo que eu organizei. O quarto S, eu vou padronizar aquilo que eu limpei, aquilo que eu organizei, aquilo que é bom. Para ter uma repetição organizada. Organizada. Sistêmica, legal. Então eu crio uma padronização. Por que eu organizo e padronizo? Padronização é para que todo mundo ache as coisas. Né? E vem o quinto S, que é a disciplina. É manter e melhorar aquilo que você fez. Então, quer dizer, isso daí só serve para limpar o chão? Não. Cara, dá para fazer qualquer coisa. Você está me falando, veio várias ideias aqui para implantar no meu negócio. Lá. Isso é para limpeza, para você limpar, ver a forma que você está fazendo. Legal. Porque eu preciso repensar meus processos. E um dos pilares de sustentação do TPM é educação e treinamento. A gente não muda as pessoas, a gente não muda os processos sem treinamento. E não só, e a manutenção disso, né? Porque às vezes o cara faz um treinamento, sei lá... Qual que é a reciclagem? Isso, o cara faz treinamento, qual foi a última vez? O cara já sabe, mas quando você treinou ele pela última vez? Faz 2 anos. Você lembra o que você fez há 2 anos atrás? Não. Então seu funcionário não vai saber. Você tem que, acorda, vamos lá, repete o processo. Repete, vamos fazer aquilo ali. Porque para o japonês, treinamento é repetição. É fazer várias vezes a mesma coisa. Legal. Quantas vezes a gente repete o que faz? E tudo que você repete muitas vezes você fica perito, né? Fica perito. Aí na perícia de algo onde você tem ali experiência para poder realmente ser especialista naquilo que você está fazendo. Legal. Então, quer dizer... E o Kaizen, o que é o Kaizen? O Kaizen, na verdade, é o que ele é. É onde você começa a detalhar e a enxergar o seu processo. Legal. Então é uma avaliação que você faz. É uma avaliação, porque hoje o que eu preciso? Eu preciso enxergar o meu processo atual. E a hora que eu começo a entrar, eu vou criando as caixinhas, eu vou criando os departamentos. E ali dentro eu vou enxergando todos os meus problemas. Tá. Tudo que esse fluxo está me gerando de problema. Que é onde vem os apontamentos. Onde vem os apontamentos. Legal. E ali eu começo a criar um novo processo. Legal. Eliminando aquilo ali. E aonde a gente faz o brainstorm, que até na minha terra é o toró de parpite. Toró de parpite é bom. Né? Então é onde a gente vai escrevendo tudo. Eu não posso dar regra. Eu tenho que dar liberdade para as pessoas escreverem tudo que ele tem de problema. Legal. Aí você vai falar, mas aquele problema, eu fui fazer isso daí numa empresa que mexe com equipamento eletrônico. Sabe o maior problema deles? Que a hora que fomos fazer isso daí, 5 pessoas reclamaram. Falta de alicate de corte. Aí a hora que o dono viu aquilo, falou assim, Paulo, não é possível, por falta de alicate de corte, custa R$15 um alicate. E só tinha um. Um ficava esperando o outro usar. Caraca. Mas sabe, é aquele negócio da comunicação, né? A comunicação. Né? Perguntar. Tinha outro lugar que a hora que nós fomos conversar, tinha uma menina que foi falar, ela começou a chorar. Porque ela falou assim, o dia que eu tenho que subir naquela escada ali, eu não durmo. Eu falei, mas por quê? Ela falou, a escada balança demais. Aí o dono estava lá, ele subiu na escada, ele falou, pelo amor de Deus, você tinha que ter entrado na minha sala e ter me falado um monte lá. A escada tem 4 rodas.
Como é que você vai subir numa escada dessa? Não tem segurança nenhuma isso daqui. Imagina se ela cai. Qual que é o prejuízo para a empresa? Se a pessoa, sei lá, pior das coisas como Quer a dizer, fatalidade, e ela morre. ela já estava pensando em sair da empresa por causa disso. Então, quer dizer, é aquilo, é a questão, tudo você pode ver que ela vai girar onde? Comunicação. Né? Então, as filosofias japonesas, por que ela nos ajuda muito? Porque ela faz com que a gente seja um pouco mais metódico. E metodologia, ser metódico, né? Seguir uma metodologia, muita gente às vezes pode pensar que é chato, é ruim, cara, mas é o que prende a pessoa, né? Na verdade, dá liberdade, né? Não, dá liberdade. Porque a hora que eu estou fazendo as coisas, eu vou diminuir no retrabalho. Você não fica preocupado se vai dar errado. Vai dar errado, porque eu já sei, aquilo já foi validado, aquilo já foi testado. Isso. Então, quer dizer, eu preciso começar a fazer. Né? Esses dias eu estava vendo lá acho que foi na Copa do Mundo, jogo acho que foi a Alemanha. Último minuto do jogo, o time estava perdendo de 1-0. Os caras fizeram uma jogada ensaiada, empatou o jogo, foi para prorrogação. Quer dizer, todo mundo que estava jogando estava ciente daquela jogada e que aquilo ia funcionar. Pô, semifinal de uma Copa do Mundo, os caras conseguiram fazer uma jogada daquela. Então, quer dizer, aquilo foi testado várias e várias vezes. E eles aplicaram no momento certo. Eles aplicaram no momento certo. Legal. Então, quer dizer, são coisas que você começa a trabalhar. E nós, né, latinos, a gente tem um pouco de dificuldade de seguir procedimentos, seguir as normas. É cultural, né? Porque cultura. Assim, é aquela velha máxima, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu e a gente vai indo. E isso é uma consequência que gera em todas as áreas. Então, assim, eu falo muito de gestão, de finanças, principalmente, e a gente tem esse procedimento, muitas vezes, de não trabalhar esse planejamento financeiro, não se organizar, não seguir não ver o futuro, né? Então, o brasileiro hoje não tá... Todo mundo fala mal da previdência do INSS ali, da Previdência Social, mas ninguém ou poucas pessoas estão realmente preocupados ali de tipo assim, tá, mas vou fazer meu pé de meia aqui, vou fazer um plano complementar, vou guardar dinheiro, vou investir, e aí todo mundo, no final das contas, reclamando ou não, vai ter ali o salário mínimo da aposentadoria, se existir até lá, né? Porque não para ter um processo financeiro, tipo assim, beleza, tá, eu ganho 2, quanto que eu posso guardar para chegar para um dia eu ter 10 guardado? Sabe? Então, assim, e é cultural, porque a família, gerações são assim, sabe? Não guarda porque você vai perder, eu não sei o dia de amanhã. E a gente está vivendo cada vez mais e poucas pessoas pensando nisso. E no negócio é a mesma coisa. Tem muita empresa, você chega lá, o cara tá andando de lado, a empresa caranguejo, o cara anda de lado há 10 anos. Amigo, você nunca pensou que você pode falir, porque se o seu concorrente, às vezes o concorrente está fazendo igual você, mas se ele acordar, ele te engole. Porque isso daí que você está falando foi um negócio que eu pregava muito na pandemia. Eu sempre falava que quem não quebrasse na pandemia e não se organizasse, ela ia quebrar depois. Perfeito, concordo. Então quem pegou aquela fase ruim e se organizou, ela cresceu. E a mesma coisa é agora. Agora tá dando aquela falsa sensação de algumas empresas, né? Aquela falsa sensação que tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. Existem riscos e, às vezes, vícios que foram contraídos ou continuados na pandemia que não dá para sustentar mais. Tem muita empresa hoje perdendo muita margem, com muito risco aí de ter problemas realmente em vários aspectos. Hoje você tem muito problema de poucos produtos. Matéria-prima mais cara. Matéria-prima mais cara. Trabalhar para um cliente só. Prazo de recebimento alto. Prazo de recebimento. Esse prazo de recebimento longo tá complicado. Sim.
A empresa trabalhando com 180 dias de recebível. Quer dizer, o E custo financeiro... E aí a falta de precificação, né? Ah. De novo, a gente falou disso no começo, mas muitas empresas não estão fazendo conta. E o pior, o cara vai ele, por falta de padronizar e enxergar e olhar, ele... Talvez assim, ó, o maior ponto que eu posso trazer, qual que é a maior vantagem de fazer um processo de gestão na empresa, é você tomar melhores decisões e mais rápido. Porque às vezes o cara ele tem que quebrar a cabeça 6 meses, 1 ano, ou às vezes que nem aquele seu cliente, 4 anos no negativo, para uma hora ele falar, cara, cansei, tô com a cabeça dura aqui de tanto bater, deixa eu ouvir alguém aqui de fora. Quando o cara tem os números, é muito mais fácil, ou os indicadores, ó, esse mês deu ruim, esse mês que vem agora tá dando também. O que eu vou esperar? Mais 1, mais 2, mais 3? Se já tem validação ali que tá dando problema... E aí para trocar. Muitas empresas não fazem isso e fica refém de um cliente só. Não consegue repassar o preço para outro cliente, aí absorve prejuízo. Então, assim, são muitos procedimentos ali que não são feitos por não ter essa clareza na hora de tomar decisão. Ou não saber, como você falou. Às vezes o cara tem muito controle, mas ele não sabe o que faz com esse controle. Às vezes o cara tem um sistema lá muito bom, mas ele, beleza, tá dando aqui... O indicador está me sinalizando algo que é negativo, mas eu não sei o que fazer com isso. Porque se você analisar, o que é pior? Você trabalhar com pessoas sobrando ou com pessoas faltando? Nossa. É pior quando tem muita gente, quando está sobrando gente. Vai atrapalhar. Um vai atrapalhar o outro. É. O ideal é que você trabalhe equilibrado e balanceado. Mas se você tiver 2 opções, você tem que entender que quando você tem gente sobrando, você não desenvolve, você não melhora o seu produto. Perfeito. Você não melhora o teu processo. E você acaba produzindo menos. Com certeza. A tua produtividade cai. A produtividade das pessoas cai. Por isso que quando você faz o balanço, faz o equilíbrio, você tem um resultado melhor. E você tem a questão também que você está falando aí do emocional, né? Sim. Até da questão ali do time, porque quando você tem menos pessoas e você dá trabalho para os caras, o ser humano é altamente adaptativo. Ele entrega. E aí, às vezes, você chega num lugar lá, o cara ele conseguiria fazer com 4 pessoas. Aí tá com 6 pessoas, cara, nossa, mas não dá pra fazer. Se aumentar o faturamento, meu Deus, a gente vai morrer. Aí você manda embora 2, os caras entregam o dobro do faturamento com 4. Mas peraí, mas você falou que tava morrendo com 6? Com 6. Porque essa vai baixando a resistência, né? Então vai se acomodando e isso, no final das contas, é custo altíssimo. Custo altíssimo. E o que acontece muitas vezes na tua área, no financeiro, que o problema é o seguinte, quando está sobrando, está produzindo, está sobrando dinheiro, o que acontece? Ele está trabalhando muitas vezes na média. E ele não faz o balanço de todos os produtos, que é o que você falou da precificação. Ele trabalha na média. Eu estou ganhando dinheiro, mas ele tem que entender que ele poderia estar ganhando mais. Opa, que tem produtos ali que está comendo o lucro do outro. Porque ele está trabalhando no prejuízo. Exatamente. E aí, naquele momento está dando certo, mas se em algum momento do mercado o produto que ele está no prejuízo dá um boom e o produto que ele ganha dinheiro tem uma queda, ele continua movimentando muito dinheiro, só que produzindo resultado negativo absurdo, que aí é aquele negócio, né? Quando você dá negativo com 10 mil reais, sei lá, eu faturo 10 mil e tenho 10% de prejuízo. Beleza, então eu tô perdendo R$1.000. Tá, é ruim perder R$1.000. Mas se eu tô faturando 100 mil e tenho os mesmos 10% de prejuízo, já é 10 mil. 10 mil. E se é 1 milhão? Então. Aí o negócio começa a ficar pior, porque quanto maior o tombo, né? Só que aí o que acontece na maioria das empresas? A chance desse produto que ele está fazendo para aquele cliente passar para outro com valor menor, porque ele está tendo uma margem boa, é grande. E o que vai ficar para ele? É só aquilo que dá prejuízo. Só a bucha. Só a bucha. E é o que vai levar isso daí, muitas vezes, para empresas que eu conheço, que estão numa situação difícil hoje, por causa disso.
Caramba, Paulo, que legal. São muitas falhas e muitos pontos de melhoria que o empresário tem que ficar atento, né? Atento. E às vezes, se não tem essa característica, essa aptidão, buscar apoio. Buscar pessoas que têm essa experiência, que têm essa visão para poder organizar. Até um ponto que a gente estava falando antes aqui que alguns modelos de consultoria criam um modelo de dependência, né? Sim. E aí eu e você acreditamos que não é o ideal. O ideal. Né? O nosso modelo de consultoria é sempre voltado para resolução de problemas e melhoria, né? Então é sempre voltado no aprendizado. Então não é eu ser o dono da razão e da verdade, todo mundo vem buscar informação comigo. Não, na verdade vamos criar uma metodologia, um processo com início, meio e fim, treinamento, acompanhamento e resolução e resultado, para que isso seja renovável, né? E autossustentável, com certeza. Então, o empresário hoje que se sente, talvez que ele não está, vamos falar de dinheiro, o cara está rodando ali, talvez empatando, está difícil, e ele sente que trabalha muito, mas não consegue fazer. Quais são, talvez, alguns pontos que você, como consultor, poderia dar de primeiros pontos que ele pode ajustar no processo, algumas ideias, onde ele tem que colocar atenção primeiro? O que você pode sugerir aqui? Hoje, quando a gente fala assim, olha, ele está trabalhando muito e não está vendo resultado. Primeira coisa, ele precisa parar e olhar. Eu tenho minha fábrica na mão, eu tenho meu negócio na mão. Eu tenho as pessoas certas no lugar certo. Que essa é a primeira coisa. Eu delego as coisas. Mas delegar é aquilo que você falou. Não é jogar para as pessoas. Né? E eu preciso fazer um mapa daquilo ali. Eu preciso enxergar a minha empresa. Que é o que você falou. Pô, quando a gente vai lá e faz um planejamento estratégico, eu enxergo o interno e o externo. Então, a partir daí, eu começo a enxergar o meu mundo. Perfeito. Então, hoje, muitas vezes, as pessoas elas não enxergam o processo dela. Ela não enxerga a empresa dela. Então, eu preciso enxergar a minha empresa. Perfeito. Então, saber o que você tem na mão, saber né? o que eu tenho na mão. E muitas vezes as pessoas falam assim, pô, Paulo, mas eu já falei isso daí 50 vezes e não deu certo. Você veio aqui, falou, mudou. Porque, infelizmente, muitas vezes tem que vir uma pessoa de fora para falar aquilo que você sempre falou. Mas aí também, Paulo, é uma questão que eu falo bastante nos meus atendimentos, que o empresário, ele precisa, uma das características que para mim é fundamental para qualquer empreendedor é a liderança. Porque às vezes a forma que ele faz gestão do time, ele como pessoa, ele erra em algumas coisas. Por exemplo, ele não tem, a comunicação dele não é assertiva, talvez ele não tenha um pulso firme ali de autoridade. E autoridade não é autoritarismo, não é eu mando porque eu sou o chefe, mas é porque eu passo credibilidade, você olha para mim como uma autoridade e acredita naquilo que eu falo. O cara às vezes não é congruente. Então Sim. O cara fala assim, ó, faz, mas ele faz ao contrário. Sim. Aí não funciona. Aquela história de faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, ela não existe mais. Já era. Não Liderança tem mais essa. É exemplo. Então, aí beleza, aí ele fala, mas não faz. Aí você chega, fala, e porque você acredita, e porque você faz, e porque você conhece, aí o cara que olha fala, beleza, se ele tá falando, eu vou confiar. Porque o dono não faz. Márcio, mas sabe o que é a pior coisa hoje? É a falta de cobrança. Concordo. Eu peço para fazer, você faz, mas eu não te cobro o resultado depois. Por quê? Porque muitas vezes eu não determinei o que eu quero. Expectativas, né? Expectativa. Eu não crio expectativa nas pessoas. Sim. Eu não crio um objetivo para a pessoa saber o que ela tem que me entregar. E aí a comunicação. Casos assim, ó, eu pergunto, mas você perguntou pro cara que... Ah, mas isso é óbvio. Não é óbvio. Óbvio, se fosse óbvio, o óbvio só é óbvio quando alguém fala. Se você falar pro cara, ó, eu espero de você, então, você entendeu o processo? Então até sexta-feira você consegue me entregar 10? Não consigo, você entregar 9. Então tá bom, até sexta-feira 9. Aí o cara fala, não, mas ele tinha que ter entregado os 10. Mas, cara, você não perguntou pra ele, você não definiu, você não combinou. E pior, às vezes o cara até faz isso,
mas ele não acompanha, não chega na sexta-feira e pergunta. Aí o cara faz. Aí na primeira sexta-feira o cara não cobra. Na segunda não. Na terceira, você acha que o cara vai fazer? Não vai. Vai falar, pô, vou fazer pra quê? O cara Vou não fazer, tá nem aí pra ninguém mim. tá me cobrando. É. Eu fui fazer um trabalho numa empresa, eles automatizaram uma linha, certo? Tiraram uma pessoa que trabalhava ali e puseram um robô. A produtividade caiu 60% Caraca. com o robô. Por quê? Porque eles não melhoraram o processo. Simplesmente tiraram a pessoa e puseram o robô. Só que eles esqueceram que a peça vinha e na esteira, a esteira tinha um problema de desalinhamento. Então a peça vinha e ela entortava. O robô vinha e batia em cima e não conseguia pegar. Aí precisava de alguém lá. Então, quer dizer, não adianta você automatizar algo que não tá pronto. Que não está pronto, que não é eficiente. Eu só vou aumentar as minhas perdas, porque eu estou automatizando a perda, não estou automatizando o processo. Perfeito. E isso daí, quando a gente está falando, nós estamos falando de máquina, mas você tem que falar de pessoas. Né? Porque a hora que eu falo, a hora que eu chego para você e peço para você fazer algo e não fizer um processo legal, explicativo, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um descontentamento. Por quê? Porque a informação está sendo jogada. Qual que é a aceitação daquela? Não existe. Isso. Então, quer dizer, eu preciso fazer com que as pessoas tenham clareza das coisas. Sim. Porque a hora que ela tem clareza, ela tem segurança para fazer. E dúvida num negócio é fatal, né? É fatal. Porque quebra a cadeia de comando, quebra a produtividade, quebra a autoconfiança do profissional. E tem gente que esse excesso de pressão, porque tem vários perfis, né? Tem um tipo de profissional que ele tem uma pressão que se ele não entende, ele acha que ele não está fazendo bem, às vezes ele pede a conta, ele sai da empresa ou ele fica doente por esse acúmulo de estresse que ele está passando por um negócio que às vezes ele não entendeu. Sim. Porque não foi clara a comunicação. Tipo assim, ó, eu espero só isso de você. Teve uma vez uma questão com um colaborador, cara, que foi muito complicado, assim, porque a pessoa fazia muitas coisas, só que a expectativa combinado não era feito. É tipo assim, beleza, você faz a mais várias coisas, isso é bom, é um valor para a empresa, mas o que você é remunerado, a função principal sua, você não está entregando. E aí, na hora de eu pensar numa avaliação, você fez a mais um monte de coisa, mas não foi o que eu te pedi. O que eu te pedi, o que eu queria, o que eu quero é isso. Se você me entrega isso e me entrega o outro, eu vou te colocar numa posição de reconhecimento. Mas como você não me entrega o que eu preciso, eu estou gerando prejuízo para o negócio e não posso continuar. Com certeza. Porque talvez esse desalinhamento de ideias, às vezes na cabeça dele tá, tô fazendo a mais. Ó, que beleza, ele tem que me reconhecer. Mas o básico, que era o principal, que era o mais importante, ele negligenciou. E aí, como é que fica esse alinhamento? Vai dar um rompimento, porque quem olha de fora fala, cara, eu quero isso. Você vai me dar. Se eu pedir um bolo de chocolate para você me traz um de morango? Não funciona. Agora, se você me traz um de chocolate, ó, eu fiz um pequenininho de morango aqui para você, de cortesia, para você experimentar e falar se é bom ou não, aí eu falo, porra. Sinal que você foi eficaz. Aí, beleza. Então, você me entregou mais que eu queria e eu tô muito feliz com Então, é esse alinhamento que falta muitas vezes no negócio. Porque, muitas vezes, eu fui fazer um trabalho numa empresa e no primeiro dia, que eu falei para você, a gente faz a reunião e teve um café da tarde lá. E nesse café da tarde, eu tenho o costume de pedir para as pessoas me falar o que tem de bom e o que tem de ruim na empresa. E o pessoal começou a falar, falta funcionário. Aí tinha um cara que estava nervoso. Aí eu perguntei para ele, ele falou assim, falta funcionário, eu não aguento mais isso aqui, eu estou querendo ir embora, porque meu serviço não rende, eu não consigo fazer as coisas. Aí chegou no dono, que era o último, ele falou assim, eu acho que falta funcionário. Aí eu falei para eles, tem duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa, não vai contratar ninguém. E a ruim também não vai mandar ninguém embora. Aí eu pedi para eles, durante uma semana, me escrever tudo o que eles faziam. Falei, você vai me pegar um papel de pão, qualquer coisa.
Agora não tem mais papel de pão, né? No meu tempo ainda tinha pão embrulhado. Aquelas bengalas vinham embrulhadas no coisa. Falei, vocês vão me escrever numa folha lá tudo que vocês fazem, da hora que você entra até a hora que você vai embora. Da hora que você entra até a hora que você vai embora. Esse rapaz faltava equipamento porque ele era responsável para dar manutenção em um equipamento. Certo? Para alugar. E ele faltava os equipamentos. Tinha demanda, mas não tinha pronto, porque ele não conseguia. Aí chegou numa semana, 10 dias, se eu não me engano foi uma semana ou 10 dias. Eu peguei e falei assim, olha, eu não escrevi nada do que você faz. Quem escreveu foi você. Então você está me falando que você faz isso. Sim. Falei, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar junto aqui quanto tempo você trabalha. De 9 horas, ele deu 3,1. 3 horas e 10 minutos. Focado no trabalho dele. Ele ia buscar café na padaria para as meninas, ia no supermercado buscar até absorvente para elas. Ajudava o outro, e o serviço dele ia ficando de lado. Aí eu falei pro dono, tá vendo? Ele faz tudo. Como é que eu vou cobrar dele? O processo tem que ser mudado. Aí conseguimos mudar o processo da empresa. Certo? Ele passou a deixar os equipamentos prontos. Para você ter uma ideia, ele passou a reformar e a pintar os equipamentos. Aí, que legal. Dentro do tempo dele normal de trabalho. Então, quer dizer, aquilo ali, o estresse dele acabou. Ele se sentiu produtivo também, porque ele também tem essa questão de tipo porque assim, cara... eu sou cobrado por aquele equipamento, mas eu não estou te entregando o equipamento. Sim. Né? Eu sei que ele trabalhava que nem um louco o dia inteiro. Mas aí não tinha essa expectativa alinhada, né, cara? Que legal, top. Paulo, a gente tá... eu adoro falar sobre isso, sempre que vem pessoas assim da área, que tem experiência, cases de sucesso aí, é um negócio que eu fico bastante empolgado. Mas pra gente ir pro nosso final aqui, qual que seria talvez aí uma última mensagem, último insight, último aprendizado que você pode compartilhar com quem ficou com a gente aqui até agora? O que você pode falar pra galera aí? Gente, que eu costumo falar sempre, né? A questão da gestão, isso é fundamental. Então entenda que muitas vezes a gente precisa buscar alguém de fora para fazer com que as coisas dentro da empresa ela aconteçam. A consultoria ela é passageira e ela não é um custo, ela é um investimento. Então, quer dizer, isso precisa trazer retorno e as pessoas precisam enxergar que é mudança de cultura, é mudança de comportamento. E tudo a gente precisa dar o primeiro passo para que eu consiga evoluir, que eu consiga crescer, que eu consiga sair dessa dificuldade que eu estou passando, eu preciso dar o primeiro passo. Perfeito. E buscar ajuda. Muitas vezes é isso que é importante. Muito bom. E como é que a gente te encontra aí nas redes sociais, na internet? Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho aí, como é que as pessoas podem te encontrar? Eu tenho um site, que é o www.pauloquinteiro.consultoria.com.br. Legal. E vou colocar na descrição aqui para vocês seguirem lá. Ligar e pelo WhatsApp ou pelo telefone, né? Que o meu telefone é o 19-99617-0768. Beleza, Ele maravilha. é tanto ligação, telefone e tenho. Agora eu vou deixar um pouquinho mais ativo minhas redes sociais. Legal. Como é que depois eu vou deixar nas descrições ali. Nas descrições aí para a gente poder seguir, tirar começar, uma dúvida, quiser conversar. quiser conversar, nós estamos à vontade. Maravilha. Tá bom? Você me encontra no Márcio Carribeiro em todas as redes sociais e na Sem Dívidas Bancárias também, @Sem Dívidas Bancárias. E eu quero dizer para você, antes de ir para o final aqui, coloca o like aí se você curtiu, comenta aí, coloca nos comentários o que você mais gostou aqui que o Paulo trouxe, quais são, se teve algum caso que ele falou aqui que faz sentido para você, que você quer colocar no seu negócio também, ou já compartilha isso para quem precisa entender um pouco mais de gestão, um pouco mais de organização, quem está pensando em melhorar o negócio, mas ainda não sabe como, talvez esse episódio possa trazer uma clareza e esse foi o nosso objetivo. E o que eu venho falando sempre aqui é que hoje você tem eu sempre falo assim, se você não está crescendo, você está morrendo. O mundo hoje ele é muito dinâmico. Se você não se organizar
não souber ter um processo, seja para qualquer coisa, se você faz pão, se você faz consultoria, se você faz um sapato, ou se você atende pessoas, você precisa ser mais ágil, ser mais organizado, saber realmente ter o controle do seu negócio. E muitas vezes o dia a dia, a correria, a falta de preparação faz com que você não esteja pronto. Então, ter apoios, ter mentores, ter consultores é fundamental, tutores, né? O Regis Rico, que veio aqui no último episódio, ele trouxe um raciocínio muito legal, eu vou compartilhar aqui, e depois você pode voltar lá e assistir o episódio se você não assistiu ainda, que ele falava assim, ó, desde criança a gente sempre teve tutores para andar, para falar, para escrever, para conhecer geografia, história, e chega um ponto que quando a gente fica adulto a gente acha que não precisa de mais ninguém. E aí é onde a gente começa a atrofiar, o nosso cérebro começa a diminuir ali o raciocínio porque a gente para de estudar, para de aprender, para de se conectar. E hoje o mundo tão digital, tão fácil de se conectar, busque conhecimento, busque apoio, busque ajuda, com certeza vai mudar a sua vida, como mudou a minha, como mudou a do Paulo, dos nossos clientes. Então não fique nesse orgulho, nessa arrogância de achar que seu negócio já está pronto, que você é autossuficiente, porque na verdade não somos. Precisamos de pessoas, de conexões. Então fica aí esse último insight para você. Paulo, gratidão, obrigado pela sua presença aqui. Foi uma aula, adorei. E vamos combinar outras coisas aí que eu sempre gosto de conversar com você. Você é um cara que tem muita experiência e é muito legal falar com você. Também gostei muito desse tempo que nós passamos juntos, esse bate-papo, né? Foi mais um bate-papo e nem vi o tempo passar também. Muito bom. Foi legal porque nem vi o tempo passar. Agradecer pelo convite. Maravilha. E vamos ter mais oportunidades de estar junto aí. Fechado, valeu. Quero agradecer a sua presença, também sua participação. E já saindo daqui, tem mais 39 episódios maravilhosos, tem os vídeos no YouTube, tem as redes sociais, então fique à vontade, curta, compartilha, coloca nos comentários o que você quer, quais os temas, convidados que você quer que participe aqui do episódio, que a gente vai convidar e com certeza falar sobre os temas para você. Obrigado, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.